Oi, Lívia, tudo bem? Oi, tudo bem, Daniel? Tudo jóia. Bom, gente, podemos começar? Bora lá. Então vamos lá, ó. Vocês fizeram algum exercício da análise da aula passada? Tiveram alguma dificuldade? Eu fiz aquela, acho que da primeira aula lá dos corais de barra, daí eu te mandei por WhatsApp. Ah, tá. O dos corais, acho que foi o de harmonia. Isso. Beleza. E o de análise, vamos corrigir algumas coisinhas, só para ver se vocês têm algumas dúvidas ainda. Porque para a gente ver fuga, né, a gente tem que ter algumas coisas um pouquinho mais firmes aqui em relação à invenção. E também vai ter mais uma coisa que a gente vai ver que chama o contraponto duplo, que ele é base tanto para imitação, para invenção, quanto para fuga. Então, aqui, ó, vamos pegar esse exercício aqui, ó, vamos corrigir ele rapidinho. Algumas perguntas só. Então, aqui, ó, a gente tem a invenção em Ré maior. A invenção, que é a invenção número 2? Não, também. Aliás, deixa eu compartilhar certinho, né? Todo mundo está vendo PDF aqui, exercícios, invenção? Aham. Então, aqui, ó, vamos começar corrigindo esse exercício aqui, ó. Então, vamos ver esse número 1 aqui, ó. Então, analise a invenção abaixo e responda. Indique o sujeito do antecedente. Então, gente, olhando aqui essa invenção, aonde começa o sujeito e aonde termina? Alguém se arrisca? Onde começa é fácil, né? O sujeito, ele vai começar aqui. Ele vai começar aqui, né? No começo, né, de tudo. E aonde que ele finaliza? Vocês saberiam dizer? No Fá. Hum, Qual Fá? Esse último, depois do Mi. Ah, tá, esse aqui, né? Isso.
ó. Isso. Por que acaba nesse Fá, gente? Porque aí já começa o contra-sujeito. Beleza. Isso pode ser uma ideia e tal, mas começa a resposta, né? O sujeito da resposta e o contra-sujeito ele vai começar, na verdade, aqui, ó, nesse lá. Não existe uma regra de onde existe sim possibilidade de onde termina o sujeito, né? O sujeito ele tem que ter um ponto final, alguma nota que resolva, né? Nem que seja, por exemplo, uma nota que resolva no quinto grau, que é o caso aqui, ó. Na verdade, esse sujeito aqui começa no ré e acaba aqui, ó, nesse lá. Vocês conseguem perceber ouvindo isso? Existem várias possibilidades, gente. Sujeito que acaba antes de começar, o sujeito de antecedente, né, que acaba antes da resposta. Tem sujeito que acaba em cima da resposta e tem sujeito que acaba um pouquinho depois. Em fuga a gente vai ver que isso chama-se estreito. Vai ver isso mais na próxima aula. Tenta sempre estabelecer aonde que a frase ela tem uma tendência a descansar. Mesmo que não seja, por exemplo, mesmo que aqui não fosse uma colcheia, né? Fosse uma semicolcheia, seguindo aqui, ela tem uma tendência a resolver nesse lá, apesar de ser uma dominante, aparentemente uma dominante. Vocês conseguem perceber isso? Para vocês faz sentido essa finalização de frase? Sim. Total. Sim. Ela poderia até... Mas eu acho que ela fica mais completa aqui. Então isso daí é algo que não tem uma regra estrita, né? De onde começa, onde que termina o sujeito. Ele pode terminar antes de começar a resposta, ou ele pode terminar em cima, ou ele pode terminar depois. Quando termina muito depois, geralmente quando o sujeito, a resposta entra de novo, a resposta entra antes. Isso vai acontecer muito na fuga, no final da fuga. É quase como se fosse um resumão das vozes. Eu vou continuar falando um pouquinho só do estreito. É como aqui, ó, aqui começa o tema. E aqui começa o sujeito, aqui começa a resposta. É como se a resposta viesse para cá, por exemplo. No final de fuga, geralmente isso vai acontecer. Né? É que aqui não vai ser possível. Mas isso acontece bastante em fuga. Depois a gente vai ver com calma sobre isso. Então, indique o contra-sujeito na primeira voz. Aonde começa o contra-sujeito, então? Pensando nisso que a gente viu, a questão de... No lá. No lá. Mas o lá não termina o sujeito? Então, assim, isso que eu ia perguntar, assim, como termina, tipo, termina algo para começar outro? É assim que funciona? Ou é, tipo, a nota seguinte que começa o outro? Isso é outra coisa que é maleável. Isso que eu vou falar agora também, que é a questão da nota elíptica. Você tem frases que terminam numa nota e frases que começam em outra. E tem frases que, ao mesmo tempo que você termina numa nota, essa nota também começa outra ideia. Então, essa nota aqui é uma nota elíptica. Ela termina a frase anterior e, ao mesmo tempo, começa o contra-sujeito. E quanto tempo dura
Foi claro isso aqui, gente? Essa nota aqui que ela tem dupla função, terminar uma frase e começar outra? Aham. Se ela não Sim. for elíptica, Ah, ela tipo assim, como se ela como seria tipo se fosse o contrário? Assim, a minha dúvida. se não fosse elíptica, se fosse começasse, terminasse uma nota e começasse outra ideia. É. Por exemplo, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo. É como se, por exemplo, aqui não tivesse esse si, tivesse uma pausa, e aqui começasse uma outra ideia. Que é o que acontece mesmo, começa uma outra ideia musical aqui. Geralmente é isso, ela tem que ter uma cesura, um corte, né? Ah, entendi. Daí ela não parece que é uma frase nova. Ela tem um corte, pode ser uma pausa, pode ser alguma figuração parecida com a Anacruze, por exemplo. Então, por exemplo, vou pensar outra coisa aqui, ó. Esse aqui não ia dar muito certo. Aqui eu coloquei o quê? Eu fiz o si lá. O lá, ele fosse a finalização da frase, e o si é uma podiatura, está atrasando esse lá, mas está resolvendo aqui, ó, nesse lá. E daí claramente começaria uma outra ideia aqui. Então, e daí isso daqui seria mais condizente, inclusive, com a anacruz aqui do começo. Ela responde a essa anacruz aqui. Daí se tivesse ou uma cesura aqui, ou então uma tendência do si lá, o si atrasar o lá, e o lá é a finalização da frase, né? Fica claro que a finalização da frase, daí a tendência é que isso aqui seja outra coisa. Mas aqui você vê claramente que são duas ideias que se repetem aqui. Foi claro? Ficou sim, ficou sim. Beleza. Ó, número 3, indica o sujeito do consequente. Aqui é fácil também, né? Onde que ele começa, onde ele termina? Ele começa no Ré e aí termina no Lá. Ele termina nesse lá aqui, né? Isso. É a mesma história, igualzinho. É uma imitação exata do sujeito, né? A resposta, né? E aqui começa uma outra história. Indique o sujeito consequente e tal. Em qual compasso termina a exposição? Agora isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Vocês conseguem, só olhando na partitura, vocês conseguem identificar. O legal, na verdade, ó, o legal desse exercício é tentar ouvir uma gravação para depois vocês definirem, né? Mas olhando aqui, vocês conseguiriam definir aonde que acaba a exposição? Lembrando que uma das características do final da exposição é uma cadência definida, né? Geralmente, a exposição, principalmente se ela estiver no tom maior, a tendência é que a cadência seja para dominante, uma cadência A dominante, né, transposta mesmo para o quinto grau. E ela pode ter uma cesura ou não, ela pode parar na nota ali, começar outra coisa ou não. Geralmente, como é música barroca, a música barroca ela é muito fluida, ela não tem um momento que para, né? Aquele momento típico da música clássica. E começa outra história, sabe? Coisas assim. A música clássica ela é muito definidinha nas sessões dela. A música barroca não é muito mais fluida, em geral, né? Tanto que existe muito essa questão da nota elíptica.
Termina uma coisa e começa a outra. Então, para vocês, bom, vou tocar um pedacinho só para vocês ouvirem. Eu vou tocar. Um pouquinho. Aonde para vocês acabaria a exposição? Naquele lá ali, é, no segundo pentagrama, o penúltimo compasso. Aqui? Isso. Por quê? O que acontece aqui exatamente? É que antes tem essa cadência que você falou, né? E tipo, cai na dominante. E depois disso ele começa a fazer modulações, enfim, com o tema. Sim, o tema começa a ficar mais fragmentado. Isso. Embora aqui já começa a haver uma fragmentação, né? Aham. Então, ó, uma característica bem clara de cadência essa figura aqui, ó, musical, esse geralmente comprinado, né, ou algum ornamento. Geralmente o crinado vem aqui, né? Resolve. E o baixo mais marcado. Ba, 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 ba. Essa figuração aqui da dominante da dominante. Isso aqui é a dominante, é o Lá. E esse aqui, ó, ele é um Mi na tendência, mesmo que não esteja completo, ele é um Mi maior. Ele simboliza o Mi maior aqui. Para vocês é claro isso, gente? Vocês ouvindo? Eu inventei o trinado aqui no texto, tá? É claro a finalização. No caso do tom menor, a tendência é que seja relativa. Então, por exemplo, está no tom de Lá menor, a tendência é resolver no Dó aqui, para começar uma outra história. Pode ser no quinto grau também, né? Que é bem comum, mas pode resolver no Dó também. Alguma dúvida? Não. Muito da hora ver você tocando, cara. Ficou super da hora. Quando a gente ouve a música, eu acho que fica mais fácil entender isso. Você só olhando a partitura, não, legal, tá. Mas você tem que identificar essas figurações aqui, ó. E na música barroca, quando tiver essas oitavas aqui, tiver, no caso, esse caso aqui é a figura mais rápida, no geral, a nossa no colcheia, daí com a colcheia, né, apesar de ter várias colcheias aqui, ó, elas estão meio estáticas aqui, tem um movimento aqui, mas esse movimento não está muito firme, tá, e depois tem essa oitava aqui em colcheia, isso aqui é muito forte para caracterizar uma cadência. E essa cadência aqui, desde aqui, né, aqui já tem na verdade desde aqui, né, aqui já tem um sol sustenido, então ele já está indicando o tom de Lá, né? E aqui não acontece exatamente uma sequência, que é mais uma repetição, quase um episódio, que a gente vai ver mais para frente, né? Quase não, um episódio, né? Uma repetiçãozinha aqui que vai indicar essa cadência aqui nesse trecho. Podemos continuar? Alguma dúvida? Sim, se eu estivesse pensando numa exposição de uma sonata, por exemplo, o que deve ser feito é, tipo, expor o tema da tonalidade principal, aí eu faço uma modulação para dominante, aí depois eu vou para dominante da dominante, e aí eu finalizo na dominante? A dominante é um modo de chegar na dominante, que é bem comum, na verdade, né?
E daí você, para terminar o primeiro tema, você faz uma cadência a dominante, em geral. Você faz uma cadência dominante. A sonata, como ela é mais característica, a sonata clássica, né? A sonata clássica ela é bem mais característica. Ela tem essa questão do uma cisurona, uma pausa, como se fosse uma pausa, né? Você tem o acorde final ali do primeiro tema, depois entra no próximo tema, na dominante, né? Essa cadência para a dominante é muito mais forte, ela não é tão dissolvida aqui, né? Isso é bem comum. Isso aqui, na verdade, é um princípio, né? De onde começou a se desenvolver a forma sonata. Um princípio bem parecido, na verdade. Beleza? É isso? Beleza. Então, aqui, ó, em qual compasso termina a exposição? Então, terminamos agora. Em qual compasso inicia o desenvolvimento? Então, é onde termina a exposição. Qual que é uma característica agora do começo desse desenvolvimento aqui, gente? Vocês conseguem identificar? Assim, uma coisa que eu reparei é que esse motivo que é composto de semicolcheias, parece que ele vai transitando assim do baixo, depois vai pro soprano, e aí tipo, vai um acompanhando o outro, sabe? E tem Sim. bastante síncopa também. Se a gente for ver aqui, ó, então a gente tem o sujeito, tema aqui, completo, contra-sujeito, tema completo. Aqui fica um negócio mais estático, mas aqui você tem uma repetição parecida aqui, ó, desse fragmento aqui. Ela acontece essa repetição aqui, acontece essa repetição aqui, certo? Só que aqui está estático. Isso aqui ele tá meio já apontando para o Lá maior e depois tem uma cadência que caracteriza o Lá maior, beleza. Aqui, ó, a partir do desenvolvimento, a coisa começa já a ir para vários caminhos diferentes. Enquanto aqui, por mais que você já tenha um pequeno desenvolvimento aqui, você aponta exatamente para essa cadência aqui em Sol. Então, aqui começa esse tema aqui, né? Na verdade, ele está invertido, né? Se a gente for ver isso aqui, ó. Ele está invertido, está um pouquinho diferente do original. Tá meio que tá assim, tá aqui, a parte mais escalar tá aqui e a parte mais tem um pouquinho de variedade, também que é a mesma variedade, né? Mas tem uma variedade mais no começo, ela tá aqui, ó. Uma variedade de intervalos, de contorno. E parece que ele vai percorrendo também as quintas, né? Porque sai de Lá maior, vai pra Mi maior, depois Si maior. Exatamente. Ele vai fazendo uma grande sequência aqui. Então, ele tem aqui o Mi, vai para o Si. Esse Mi aqui está indicando para um Lá maior. Esse Si aqui está indicando para o Mi maior, né? Agora você tem um Fá sustenido, aqui um acorde de Fá sustenido, uma tendência de Fá sustenido chamando para o Si. Ele vem aqui para o Si. E o Si, que agora ele vai ficar mais estável aqui no Si por um tempo. E ele resolve, faz uma cadência no Si. Olha a fórmula de cadência aqui, tá vendo? Ó, vocês conseguem perceber essa fórmula de cadência aqui no grave? Pá, 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 pá. Esse aqui é uma codeta, né? Uma microcoda, né? Então, o que acontece? O desenvolvimento ele é muito mais fragmentado em relação ao tom, em relação ao tema, né? Então, você tem aqui o Mi, indica um movimento que começa no Mi aqui, indicando o tom de Lá. Né? Aqui você tem um Si indicando o Mi. Você tem o Fá sustenido indicando o Si menor. Esse Lá sustenido aqui é sensível do Si. E aqui ele fica um pouquinho mais estável dentro do Si. E fica um bom tempo aqui no Si menor, né? No caso, até chegar na cadência. Ficou claro, gente? Essa fragmentação. Aqui ainda continua o desenvolvimento, tá vendo? Ó? Aham.
Diga. Eu ia perguntar assim, como se trata de uma música contrapontística, tipo assim, o Bach, ele segue, por exemplo, esses princípios do contraponto, enfim, durante a música? Sim, só que são os princípios mais estendidos, né? Aquele princípio lá mais estrito que a gente estava vendo, ele é um princípio do contraponto modal, tal, de Palestrina. Aqui é o contraponto tonal mesmo. Então, você vê, por exemplo, momentos em que é possível você ter intervalo de quarta. Aqui, por exemplo, ó, um ciúme tem um intervalo de quarta. E por que esse intervalo de quarta é possível? Porque esse Mi aqui pode ser considerado uma apogiatura. A nota principal está aqui, ó. Então, aqui, o contraponto ele já segue mais princípios harmônicos já, né? Você tem os acordes muito mais definidos, apesar de você não ter acorde aqui, mas ele é todo baseado em acorde. É claro que o baixo, em muitos momentos, ele usa da ambiguidade dos acordes para isso, né? Para o contraponto também, né? Fica bem interessante a ambiguidade que ele usa. Mas mesmo assim, aqui a tonalidade, as tríades, elas estão bem definidas. Então não é tão estrito, tanto que, por exemplo, aqui, ó, se você for ver, isso aqui é uma segunda. Se você for ver no contraponto tradicional, a segunda não é permitida. Mas a terça é. Esse Ré, então, ele está com uma apogiatura do Dó. Ele está atrasando o Dó. A gente vai ver no contraponto que começam a surgir algumas fórmulas que permitem, por exemplo, a cambiata. A gente vai ver isso no contraponto a, as próximas espécies, né? A cambiata é um desenho melódico, em que você tem uma dissonância, inclusive essa daqui é uma... Não, essa aqui não é cambiata, não. Aqui não tem uma cambiata explícita, não. Mas a cambiata, ela permite um salto de uma dissonância para uma outra dissonância. Por causa da força da melodia, da força melódica que a cambiata tem. Então, aqui, por exemplo, tem uma força melódica acontecendo, em que o Ré, ele é a apogiatura do Dó. O Dó é a nota que interage com o Mi aqui, mas o Ré, ele atrasa. Então, aqui o contraponto é muito mais maleável nesse sentido. Então, ó uma segunda aqui. Essa segunda é muito comum. Ó uma sétima aqui, ó. Olha o intervalo aqui de quarta diminuta. Lá sustenido e Ré. Mas esse Ré é uma apogiatura ou uma nota de passagem, talvez uma nota de passagem deslocada, do Dó sustenido. O que acontece lá atrás também é muito parecido. Então, aqui, pra gente, por que a gente estuda o contraponto tradicional? Para no momento que a gente chegar nesse contraponto aqui, contraponto da invenção e da fuga, a gente está tipo calibrado, entendeu? Está treinado para que a gente possa quebrar algumas regras, por exemplo. Ainda mais porque, por mais que você quis um contraponto a duas vozes só, né? Porque algumas dissonâncias não são permitidas, uma quarta não é permitida lá no contraponto tradicional, lá você não tem tríade definida ainda, como a gente tem hoje. Aqui você tem uma menção a tríades o tempo todo. Tem arpejos acontecendo. Então já é outra coisa acontecendo. Assim, quando o Bach, por exemplo, escrevia esse tipo de música, é, eles compunham o tema e a partir do tema eles meio que faziam a relação de cada nota, assim, pensando nas regras de contraponto, ou era tipo um negócio mais por feeling mesmo da música? Não, tem regra. Tem a regra do contraponto tonal, né? Então, por exemplo, ainda essa regra, por exemplo, de predominância de terça e sexta, é o que a gente vai mais encontrar aqui, ó. Então, por exemplo, ó, a terça aqui,
você tem até esse intervalo, mas você tem uma nota de passagem aqui que é possível tocar, né, nesse Fá e Ré. Esse Fá e Ré aqui, ele simboliza talvez um Ré maior. Então, se você fizesse o acorde aqui de Ré maior, esse Mi aqui estaria perfeito aqui. Ele é perfeito aqui porque é uma nota de passagem dentro do Ré, indo para um outro acorde. Talvez Fá sustenido, ou mesmo Ré ainda. Só que aqui, ó, o que acontece? É como se ele estivesse arpejando o Ré. Então, o arpejo aqui já é permitido. Por que o arpejo não é permitido no contraponto lá de trás, de Palestrino, que a gente está vendo? Porque lá você não tem menção à tríade. Aqui é tonal. Tonal, a tríade é principal, primordial aqui para o tonal. Então, você se permite arpejar a tríade aqui enquanto você tem o intervalo de sétima aqui, que passa rápido, na verdade. Aqui, ó, por exemplo, ó, você tem essa quarta aqui, ó. Você tem a terça, tem a quarta. Você tem uma terça aqui de novo, quarta. Mas tá vendo aqui, terça e sexta que predominam. Você tem uma oitava aqui, movimento contrário. Terça, terça. Você tem uma nota de passagem. Tá vendo? Ó, o contraponto mais restrito tá aqui também, ó, escondido. Ó, aqui, ó, tem uma quinta, ó, oculta. Isso aqui é mais permitido no contraponto tonal. Embora ela só não é percebida porque é rápido, esse trecho é rápido. Então você não considera tanto. Uma oitava movimento contrário, uma quinta oculta, aqui já é mais forte, ó. E ele mistura também as espécies de contraponto. Inclusive, o sujeito seria tipo um cantus firmus, né, de uma fuga, né, de uma invenção ou não? Não exatamente, porque o canto dos filmes exatamente é o canto chão. É uma música litúrgica composta para ser cantada a voz mesmo, e tem uma característica bem explícita mesmo de não, por exemplo, não ter nenhum tipo de sequência. Aqui tem uma sequência. Não ser motívico, aqui é bem motívico. Então, ele não é exatamente o canto-chão. Ele é a base, a gente pode pensar como base. Assim como o canto-chão é a base do contraponto tradicional, a gente pensa daqui como a base do contraponto que vai acontecer aqui. Mas a gente não pode falar que é o cantos firmes. Não é exatamente cantos firmes. Cantos firmes é bem específico, né, nesse caso. A gente fala sujeito mesmo, né? Uma melodia tal, específica para esse tipo de contraponto. E eu ia falar outra coisa também, cadê? Esqueci o que eu ia falar. Então, na verdade, que nem o que eu falei da quinta oculta. Apesar de ser só duas vozes, isso aqui ele chama toda. Ele é triádico. Ele arpeja as tríades. Você tem umas tríades aqui escondidas. Então, ó, na verdade, na verdade eu falei quinta oculta, isso aqui é, na verdade, uma quinta de trompa. Se você fosse tocar mais lento, você ia perceber uma quinta de trompa. Mas aqui é só duas vozes. Quinta de trompa, duas vozes tradicional não é permitido. Mas aqui é porque ele menciona bem as tríades, né? Mas isso aqui não vai ser algo que vai ser muito, não vai ser. Então, continuando, gente, esses detalhezinhos aqui desse contraponto aqui, vocês não precisam se preocupar não, viu? Não agora, isso aqui não é algo que caia na prova de análise. E o contraponto pelo menos o contraponto que eu peguei lá, e é o que geralmente se estuda em conservatório. Aliás, está todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. O contraponto que a gente vê no conservatório, ele ele para ali no máximo quatro vozes, né? Quarta, quinta espécie. E a quinta espécie mistura tudo, né? Então a gente não vai se preocupar muito com isso agora. A gente vai pensar mais na harmonia, no contraponto tradicional e na análise de partes da música, né? Que nem é o que acontece aqui. Beleza? Então aqui, ó, rapidinho, vamos continuar. Deixa eu só
em qual compasso finaliza o desenvolvimento? Então, aqui, ó, a gente parou aqui, né, nessa cadência aqui por si menor. Eu toquei daqui até aqui, gente, ó. Então eu fiz aqui todo, ele tem todo aqui também uma sequência, ó. Aqui em si, aqui em mi, aqui em lá. E depois ele quebra a sequência, né? Tá vendo que é muito comum a sequência ser em quartas, né? Então, do si vai para o mi, do mi vai para o lá, tudo em quarta. Do lá iria para o ré, mas aqui já não, aqui ele mantém aqui no tom de lá. E faz uma outra cadência, olha a fórmula de cadência aqui, no tom de lá. E para vocês, ó, agora eu vou continuar tocando daqui até aqui embaixo. Diminuir um pouquinho. Então, eu vou pegar... Aqui ainda a gente está no desenvolvimento, né? Ele fez uma cadência no lá. A tendência da reexposição é sempre mostrar de novo no tom de ré, no tom original, o sujeito contra o sujeito, tudo que estava acontecendo lá no começo. Mas algumas reexposições elas não acontecem, elas só acontecem em pedaços, elas só tem alguns pedaços do tema e tem a cadência no tom original e resolve. Então isso ele chama geralmente uma subdominante ali no meio também e daí resolve a música no tom original. Então, ó, voltando aqui, então, ó, vou pegar daqui. Houve uma vez. Aqui, então, ó, foi uma cadência no tom de lá. Tá vendo que agora ele tá... Não tem mais sol sustenido aqui, ó. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando ele estava abaixo, na mão esquerda, não, tá certo. Não, ele estava certinho. Para vocês, aonde que começa, onde que volta a reexposição? Ouvindo o que eu falei. Nesse primeiro compasso aí, o pentagrama, né? O último compasso. Qual pentagrama você está falando? Esse primeiro aqui, que a gente está vendo. Da próxima? Ah, tá. Aqui é o último da página anterior, né? Isso. Tá. Ficou claro aqui, gente, é aqui mesmo, ó. Ficou claro que o tema ele volta aqui exatamente, ó. Deu para ver bem aqui o tema completo e o contratema aqui, ó. Fica alguma dúvida em relação a... É aqui mesmo, aqui vai ser reexposição. Inclusive porque ele volta no tom de ré. E beleza. E daí tem algumas correspondências com o começo aqui, tá vendo? Umas correspondências, uma inversão, contraponto duplo. Aqui, ó, lá, 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 lá. E tem essa figura aqui. Isso aqui aponta para um lá maior por causa desse sol sustenido. E aqui tem um equivalente lá na frente, tá vendo que tem um equivalente aqui, ó, que é esse ré, ré, ré. E a mão esquerda faz a figura. Então tem um equilíbrio aqui. O que era a mão direita vira a mão esquerda.
E o que era tom de Lá, porque a gente está indo para dominante, volta ao tom de Ré, para reestabelecer o tom de Ré aqui. E agora vem uma cadência. E acabou a música aqui. Certo? Não, tem essa primeira cadência aí, que, tipo, isso daí seria pra corresponder com a exposição, que tem aquela cadência lá, ou é tipo pra entrar no coda? Exatamente. Aqui ela corresponde à cadência lá atrás em Lá. Inclusive é igualzinho, ó. É a mesma figuração melódica, mesma figuração melódica aqui. Então, tudo ali corresponde a isso daqui, ó. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compassos, considerando o primeiro tempo desse, né? São os mesmos 8 compassos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É igualzinho, tudo transposto, né? Voltou para o tom de Ré. A gente vai ver muito isso, tanto na fuga ou nas invenções, quanto na forma sonata. Então, sempre procurem essas correspondências. Gente, ficou bem claro essa questão da correspondência? Aham. Seria uma mini forma sonata isso daí, ou não? Não, não é forma sonata ainda. Uma das características principais da forma sonata é que ela tem dois temas diferentes. Aqui só tem um tema só. Faz sentido, faz sentido. O tema, tudo que tem de desenvolvimento aqui, tudo sai de um tema só. Então, aqui não é... Mas, assim, aqui tem um princípio de forma sonata na questão harmônica, nas direções, tal, e nas correspondências, tal. Tem algo que tem em comum com a forma sonata, mas ainda está longe de uma forma sonata. E aqui, eu falei para vocês, acabou a música aqui, né? Que é o que a gente ouve no final. Só que não. Aqui fica claro, e a gente vai ver isso mais para frente, a função da coda. Para vocês fica claro que é uma coda? Aham. Porque você espera o que aqui? Você espera que venha para um Ré. Só que não, ainda tem mais alguma coisa acontecendo. Tem até um Dó natural aqui, ó. Esse Dó natural, ele vai chamar a subdominante. A subdominante, ela tem uma função de relaxar. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo Ré maior, vou para o Lá. Isso aqui pede que se desenvolva. Agora, quando eu faço um Ré 7 e vou para o Sol, a tendência é que se resolva a música. Tanto que tem a subdominante, que é o quarto grau, né? Tem esse som aqui, muitas vezes acontecendo uma subdominante menor. Ela tem uma função de relaxar. Então, o que acontece? Aqui, ó. E a cadência da coda aparece aqui. Então, o que é a coda? É um dramazinho que acontece. Eu gosto de brincar, falar que a coda é como se você vamos pensar bem dramaticamente mesmo, um filme de terror. Nesse caso aqui não dá para ser um filme de terror, mas imagina um filme de terror, ou não, vamos pensar outra coisa, vamos pensar um pouco diferente, né? Beethoven é mais filme de terror, mas aqui não. Vamos pensar assim, acabou todo o drama do filme, as coisas estão se caminhando para resolver, e chega nesse ponto ela se resolve. Acabou, né? Todo mundo voltou para casa, todo mundo está tudo bem e tal. Só que daí o filme não vai acabar aqui, porque fica sem sentido. A gente tem que ver o que aconteceu com a família ou com o personagem depois que se resolveu o problema dele. Ah, eles se casaram, aconteceu o casamento. Ah, eles recuperaram não sei o quê, a casa, sei lá, qualquer história do tipo. Então, a coda, a função dela
é arrematar o final. A função dessa cadência aqui, ó, ela é resolver a música. E essa função aqui é dar um epílogo, né? Um fechamento mais condizente. Deu para entender isso? Essa é a função de uma coda, qualquer música. Ó, rapidinho, gente. Aqui, ó, antes de eu pegar o contraponto duplo e a fuga. Aqui, alguma dúvida, gente? Tranquilo. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu tinha pedido para vocês escreverem uma sequência a partir dessa figura aqui. Vocês conseguiram fazer alguma coisa? Eu ainda não fiz, Danilo, foi mal. O que seria uma sequência, uma segunda acima? Vamos fazer um pouquinho agora, ó. Então, esse daqui é o núcleo, a base da nossa sequência. Do, ré, mi, fá. Como que a gente faria? Eu pedi uma sequência, uma segunda acima. Qual que seriam as próximas notas que eu escreveria aqui? Ré, mi, fá, sol? Aê, muito bom. É claro isso, gente? Aham. Próximas notas. Quais seriam as próximas notas? Ainda nesse, você diz? Eu fiz uma sequência, só que eu quero fazer a básica, a sequência básica, ela acontece pelo menos umas 3 vezes. Tem um padrão, repete uma, repete uma. Quais seriam as 4 próximas notas? Mi, fá, sol, lá. Boa! E se fosse continuar, Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Lá, Si, Do, Ré. Isso aqui eu estou pensando no tonal. Então, ó, isso aqui não se preocupem que no tonal, ó, esse intervalo aqui, ó, esse trítono aqui é outra história. Então, vocês perceberam o padrão? Então, você tem um padrão Dó, Ré, Mi, Fá, Ré. Então, a base está no Dó, depois Ré, depois Mi, depois Fá, depois Sol. Isso aqui são intervalos de segunda. Aqui estão os intervalos de segunda. Beleza? Beleza. Aqui tem, ó, um padrão, no exercício está uma terça acima. Terça acima. Calma aí, eu tô compartilhando o finale, né? Tá certo, né? Então, quais seriam as próximas notas aqui? A gente tá aparecendo o PDF. Ah, o PDF, tá. Aham. E... Ah, tá, por isso que vocês não viram. Dá para ver o finale agora? Eu escrevi aqui, Agora ó. sim. Agora dá. Eu escrevi, ó, é a Giovana que você falou? Isso. Aí, ó. Aqui, então, ó, do, ré, mi, fá, sol, mi, fá, sol, lá, e assim por diante. Fá, sol, lá, si, do. E a base está aqui, ó. A segunda está aqui no dó, na primeira nota do padrão. Dó, ré, mi, fá, e assim por diante. Inclusive, o ritmo aqui se repete acéfalo, né? Então, começa sem o tempo 1, começa aqui no segundo tempo, segundo tempo, segundo tempo. Então, os padrões estão aí. Aqui, ó. Isso aqui é uma terça acima agora. Quais seriam as próximas notas desse padrão aqui? Lá, sol, lá, si. Lá, sol, lá, si. Isso aí. Por que é terça? Onde que está o intervalo de terça? No lá. No lá e qual nota? Entre lá e qual nota? Entre o fá e o lá. Fá sustenido. Lá. Isso. Então tá aqui, ó, entre a primeira nota das coxias e a primeira nota da... Quais seriam as próximas notas agora? Eu já estou dando a resposta. Dó sustenido, si, dó sustenido, ré. Isso. Opa. E a próxima nota seria o mi, sol, lá, si,
e assim por diante. Então, aqui estão as terças, ó. Isso aqui a gente precisa entender bem essa questão das sequências, que a gente vai analisar muito isso, os desenvolvimentos. Tá? Mas eu acho que para você está tranquilo, né? Tá de boa. Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, pode falar, gente. Eu estou só correndo aqui. Então, vamos lá. Vamos para contraponto duplo e fuga. No comecinho da fuga. Ah, Todo ô mundo... Danilo, Ah, tipo, aquela hora que a gente estava analisando a invenção, tipo assim, se eu quero estudar mais aprofundadamente a parte de composição, eu tenho que estudar mais essa relação de nota por nota, assim, de uma invenção, por exemplo, pensando nas regras de contraponto, etc. se você quiser compor de forma contrapontística, sim. Contraponto é um estudo que a gente... O contraponto... desculpa, gente. Contraponto tonal é um estudo que a gente faz para poder compor, né, nesse estilo aqui, contrapontístico, né? Mas o começo dos estudos de composição, a gente começa com a composição clássica mesmo, né? Harmonia, melodia acompanhada. O contraponto ele sempre está lá para frente. É sempre um pouco mais complexo. Se você quer fazer, se você quer fazer uma música contrapontística, você tem que estudar isso aqui com bastante calma. Aham. Entendendo realmente cada nota assim que tá aí, né? O que foi? Entendendo realmente cada nota que tá na partitura, né? Do acompanhamento, do soprano. Isso. Aqui, quer ver, ó? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Desculpa que eu dei uma travadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma das coisas que você vai mais... Tá todo mundo aí, né? Uma das coisas que você vai... Vocês estão vendo aqui a aula 3? Sim. sim, Uma das coisas que você vai mais estudar, inclusive, ó, deixa eu só mostrar para você, se você quiser estudar a parte da música mais contrapontística, esse livro aqui é muito da hora, legal pra caramba, só que ele só tem espanhol, deve ter inglês também, dá para ver aí? Eu não consigo ver. Não? Eu tenho que mostrar. Chama Contraponto Criativo. Se você quiser que eu mande uma bibliografia para você, depois você manda, você me pergunta, que eu mando para você. Beleza? O contraponto Beleza. duplo, ele vai ser a base tanto para a invenção quanto para a fuga. É claro que a gente não vai aprofundar muito no contraponto duplo, né? A gente não vai ter muito tempo para isso, senão isso aqui é só um mundo, né? O contraponto em si uma, é um mundo à parte, assim. Não vai ser algo que vocês vão precisar estudar tanto, tal, mas ele é loucura, né? Eu acho assim, o top da música está no contraponto. O top da música ela está na fuga, né? A fuga é o ápice do contraponto, né? Assim, o top matemático da música, né? O top assim de, de organização de uma peça. A organização da peça está aqui no contraponto. Mas vamos lá, vamos só dar uma pincelada. Então, ele é o contraponto mais básico utilizado nas invenções de fugas. Ele é um tipo de composição que as duas partes vão trocando de papéis. Então, são construídas de modo a se intercambiarem por inversão. O que acontece? O contraponto, o sujeito, se a gente pensasse algo similar ao Campos Firmes,
ele acontece numa voz, certo? Quando a gente está estudando contraponto tradicional, ele acontece só numa voz. E o canto dos firmes acontece só numa voz e o contraponto acontece na outra. Isso é mais comum. Né? Se isso aqui fosse um canto dos firmes, é claro que não é, não tem nada a ver com contraponto tradicional, contraponto tonal. Isso daqui, ele seria o canto dos firmes e esse seria o contraponto, por exemplo. O trecho inteiro seria esse aqui, ó, o canto dos firmes e esse no contraponto. Só que daí invertem-se os papéis do contraponto duplo. Então você tem aqui, ó, o contraponto veio para a voz de cima e o contraponto e o que seria o equivalente ao canto dos firmes ou sujeito, talvez, vem aqui para a voz de baixo. Trocaram-se os papéis. Inverteu o contraponto. A gente fala que inverteu o contraponto. Então, ó, eu vou tocar um trecho dessa música. Isso é um prelúdio do Cravo Bem Temperado, número 2. Inclusive, ele é bem cromático, né? Tudo que eu falei para você da questão para vocês, da questão do cromatismo, que não é permitido no contraponto modal, aqui no tonal já é outra história. Então é muito cromático tudo. Apesar de que isso aqui ainda é... Aqui em cima é um cromatismo diatônico, né? Não é um cromatismo exatamente. Aqui já é bem cromático mesmo. Certo? Entenderam a questão da troca de papéis? Aham. Então, o contraponto duplo, a oitava... Gente, de novo, se vocês tiverem dúvidas mesmo, me perguntem, nem que não seja por aqui. Depois vocês podem me perguntar durante a semana. A gente tem contraponto a oitava, contraponto a décima, contraponto a sexta, tem contraponto de tudo quanto é tipo, né? O mais comum é a oitava. Por quê? O que é a oitava? Aqui, ó, o que era... Aqui, por exemplo, o que era o contraponto aqui acontecendo, ele troca de oitava, ele vai para a oitava acima. E o que estava acontecendo aqui de sujeito, ó, ele vai para a oitava abaixo. Nesse caso aqui, 2 oitavas abaixo. O que seria a décima, por exemplo? Esse Lá aqui vira um Dó. Tá vendo que não está exatamente aqui, ó? Tá vendo só? Isso daqui está diferente, mas o resto é igualzinho. Esse Lá viraria um Dó, por exemplo. Esse Dó aqui viraria um Lá aqui embaixo. É um contraponto mais complexo. Né? Apesar de... por ser mais complexo, às vezes ele não abre muitas possibilidades. Muitas vezes ele não abre, ele limita algumas coisas, né? Mas por isso o mais comum mesmo é contrapontuar a oitava. Entenderam a questão da oitava? Aham. Então, ó, a inversão das linhas melódicas produz a inversão dos intervalos entre elas. Então, por exemplo, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O uníssono se torna oitava, a segunda se torna sétima, a terça se torna a sexta, a quarta, quinta, quarta, e assim por diante. Então, se vocês forem dar uma olhada aqui, ó, do Lá para o Fá, é uma sexta, uma 13ª. Vamos ver o equivalente a isso aqui, ó. Do Lá para o Fá virou terça. Então, o que era sexta vira terça. Tá vendo essa tabelinha? O significado harmônico disso aqui continua o mesmo, mas os intervalos ficam diferentes. Aqui, por exemplo, ó, Sol sustenido. Com o Si é uma terça, uma décima. Aqui o Sol sustenido com o Si virou uma 13ª, virou uma sexta. Então, que era terça virou sexta. Que era sexta aqui virou terça. Então, você tem um Mi aqui, virou terça, e assim por diante. O que era uma terça menor virou uma sexta maior. E aí, é longe. Então, ó, se a gente pensar no contraponto tradicional, né, o Fuchs lá, o contraponto palestrina, a gente tem que tomar cuidado com a quinta. Porque a quinta vira uma dissonância. Ó.
Então, a quinta vira quarta. A quarta do contraponto tradicional é uma dissonância. Aqui nesse contraponto do Bach, aqui já não é tanto considerado dissonância, mas aqui é. Então, o que acontece? Ó, isso daqui é o exemplo perfeito de contraponto à oitava, contraponto duplo à oitava. Aqui, ó, não está tão perfeito, porque o que acontece? Esse exemplo aqui, a oitava dá certo aqui, ó. Oitava de distância. Aqui já dá certo mais que oitava. São 2 oitavas. Aqui não, esse contraponto, ó, ele tá certinho. A gente transpõe a melodia de baixo para cima, oitava acima. Mas você mantém a mesma, por exemplo, se isso aqui for o cantos firmes, você mantém ele no mesmo lugar aqui, ó. É só essa voz que ela pula para cima. Essa voz não, essa linha melódica, que a voz muda, né? Então, essa ideia aqui vem para cá e essa ideia aqui vem para cá. Ou, você quer oitava acima, né? Essa aqui é inversão oitava abaixo. Então, você mantém essa ideia aqui na mesma oitava e essa ideia aqui pula para baixo. Entendeu? Daí depois eu quero que vocês façam esse exercício aqui, ó. Inverter esse contraponto. Então, aqui tá. O exercício é escrever uma oitava acima dos contrapontos abaixo. Inversão oitava acima. O que vai acontecer? Essa linha melódica vai vir... Então, que nessa aqui está no baixo. Essa linha melódica vai vir para o tenor e o tenor vai vir por baixo. E como é que vai acontecer isso? O tenor, essa linha melódica aqui, ó, ela não vai sair daqui. Ela está, inclusive, na tessitura do baixo. Ela vai ficar aqui, ó, exatamente aqui. Mas a linha que estava no baixo vai ter que vir para cá, ó, oitava acima. Uma melodia se mantém no mesmo registro e a outra vai oitava acima. Então, nesse caso aqui vai ficar bem mais claro isso daqui, ó. Que o uníssono vira oitava, ou a oitava vira uníssono. Então, aqui, ó, um se mantém, daí isso aqui virou oitava acima, ó, virou uníssono com lá. O que era sexta vai virar terça com o sol. Então, a voz, resumindo, a voz de cima vocês reescrevem aqui embaixo, e a voz de baixo vocês reescrevem oitava acima. Então, ó, escreva cada intervalo do contraponto original. Mantenha a linha melódica mais aguda no mesmo registro, escrevendo-a na voz inferior. Inclusive, ela tem que ter a mesma tessitura da voz inferior. Transponha a linha melódica inferior uma oitava acima e reescreva na voz superior. Escreva cada intervalo do resultado final. Dúvidas? Muito, muito confuso? Eu achei um pouco. Vou ver se na próxima aula a gente faz esse exercício aqui para ficar mais claro. Mas tentem fazer. A princípio, tenta só inverter as vozes. Se tiver algum problema, alguma dificuldade, vocês... Eu peço para escrever cada intervalo igual a gente faz lá no contraponto, na aula de contraponto. Para ficar bem claro, então. Você escreve já o intervalo do jeito que está aqui, depois escreve o intervalo do jeito que vai ficar. Vou fazer mais um exemplo, ó. Aqui você tem o tenor, só que agora, por conta do tenor, isso aqui vai ter que mudar de voz. Então, isso aqui não vai dar para ser cantado. Quer dizer, isso aqui não vai ter que mudar de voz. Contrário. Isso daqui, ó, vai mudar para o tenor. Ele vai ter que manter no mesmo registro. Só que o tenor não vai conseguir cantar isso daqui, ó. Esse lá já fica para cima. Então, a gente pensa nisso aqui, por exemplo, como um contralto. A gente pode considerar um contralto. Vai ter um cruzamento de vozes ali no meio, depois a gente vai ver isso. Então, vocês mantêm isso no contralto. E esse daqui vai para cima. Então, o Dó, que era uma quinta, vocês vão ver, ó, isso aqui é o contraponto
tonal, então não vai ser um problema. O dó, que era uma quinta, vem para cima, aqui vai virar uma quarta. O mi com o dó, que era uma terça, o dó está aqui em cima, é uma sexta. Era uma quarta aqui de passagem, uma quinta. O si está aqui, ó, sol. O si vem para cima, vai virar uma terça. O ré, terça. Uníssono, o que era oitava aqui vira uníssono. O que era terça aqui vai virar uma sexta. Aliás, não vai virar uma sexta, vai virar uma terça de novo, porque isso daqui vai cruzar a voz. Se não cruzasse a voz, seria uma sexta. Uníssono de novo. Aqui vai ser o único que vai gerar uma confusãozinha, gente, porque ela cruza a voz. Daí aqui, sexta vai virar terça, sexta vira terça, sexta vira terça, terça vira sexta. Fácil? Ou confuso, né? Mas, bom, tentem fazer. Depois a gente vai fazer junto nas próximas aulas. Resumindo aqui, ó, depois eu coloquei aqui embaixo também definições de fuga. Esse site aqui tem várias definições de fuga. Mas aqui a gente vai ver que a fuga ela é imitação. É o que a gente viu na invenção. Ela, basicamente é imitação, uma voz imitando a melodia da outra. Uma voz imitando o sujeito, uma resposta. Tá? Então, tem as diversas partes, respondem, parecem assim, perseguir. O nome fuga é... Na verdade, se a gente pensasse as vozes se perseguindo, né? A gente pode chamar qualquer coisa de fuga. Um cânone é uma fuga, ou a invenção é uma fuga. Mas a fuga, ela tem a especificidade dela, né? A fuga, ela tem um desenvolvimento maior do que a imitação ou do que um cânone, né? Mas o principal dela são as vozes se perseguindo, entre aspas. Por isso é uma fuga. Então, a gente tem o tema, novamente, o tema chamado sujeito, que é exposto por cada voz, depois retomado em diferentes intervalos, partes cantando o tema, imitam-se e tal. Todo curso, as melodias, os sujeitos se dialogam, ele fala através de desenhos acessórios. Os desenhos acessórios, a gente vai ver isso mais, a gente vai ver isso nas próximas aulas ou na próxima aula. O que vai ser, a gente vai chamar de episódio, né? São brincadeiras, divertimentos, né, que chamam. Como se fossem brincadeiras entre as vozes. E daí tem um detalhe, uma discussão bem básica. Quando a gente fala em fuga, a gente não está falando de uma forma musical. Que agora tem, geralmente tem a exposição, desenvolvimento, reexposição. Mas não é uma forma fixa. Tem reexposição que ela é muito pequena também. Não existe uma modelo de fuga. Agora acontece isso, agora acontece isso, agora acontece isso, vai para tal tom, vai para outro tom diferente. Não. Existe isso num plano mais básico, por exemplo, na exposição, que geralmente a fuga vai para o quinto grau, igual a invenção, mas ela não, fala-se que a fuga é mais um procedimento de composição do que uma forma. Tanto que você pode até falar em fuga em forma sonata, ou fuga, né, uma fuga dupla, né? Porque fuga dupla seriam dois temas, né? Daí a gente podia brincar com a forma sonata e a fuga também. Tô sendo claro, gente? Ou tá muito confuso? Aham. Aham. Aham, os dois. Agora que eu Aham. pensei. Aham, tá claro e tá confuso. Beleza. Mas assim, em relação à fuga, tipo, inclusive tem vários quartetos de cordas, que, por exemplo, que o último movimento ele escreve fuga, né? Aí tipo, pode ter qualquer forma, né? A fuga. Ainda mais por ser o último movimento, a fuga ela pode brincar com a forma rondó, que é muito característica do último movimento das formas sonatas. Então, que você às vezes tem dois temas, no meio tem algo acontecendo que não é uma fuga exatamente, né? Às vezes
Se você pegar a fuga, a grande fuga do Beethoven, é uma loucura aquilo lá. Aquilo lá é uma forma rondó, tem fuga, mas tem vários temas de fuga no meio, não só um tema, né? Variações, às vezes fuga como tema em variações. É claro que não tá bem explícito como tema em variações, mas você tem um monte de ideias ali, várias formas acontecendo. Você tem o Liszt, por exemplo, que tem a sonata dele, que lá no meio tem uma fuga. A sonata é um movimento só, de 30 minutos mais ou menos, e lá no meio tem uma fuga com o tema original. Então, a fuga ela é mais a questão da imitação de vozes ao mesmo tempo do que exatamente de uma forma. Gente, eu vou falar meio rápido aqui, depois a gente retoma um pouquinho na próxima aula isso aqui, porque a gente vai falar só da exposição e ainda não da exposição completa, porque depois a gente ainda tem mais coisas para ver na exposição. O sujeito, ó, praticamente é igual, a ideia é igual à questão da invenção. E ele pode ser um sujeito curto, chamado de sujeito, um sujeito curto. Então, ó, começou outro sujeito aqui, ó, a resposta. Ele acontece necessariamente no quinto grau, na próxima volta. A resposta vai acontecer no quinto grau. Sempre. Certo? Ou no terceiro, algumas vezes, quando for tom menor. Mas eu não lembro de ver isso acontecer, não. Então, ele pode ser curto como motivo. Então, esse é o exemplo. A fuga 9 do volume 1 do Caravana Temperado. Esse daqui é outro exemplo, um motivo bem curtinho. Ele já começa aqui o contrassujeito e a resposta. Geralmente, as fugas, raramente elas são a duas vozes. Geralmente, elas são a três, no mínimo. 3, 4, 5, 7. Tem fugas para teclado, né? Para cravo, para piano, que são as 5 vozes. Isso é uma loucura. Aqui, ó, mais uma fuga com tema curto. Estou tentando fazer com uma mão só. Então você tem um tema de uma nota só, que se desenvolve aqui. Uma nota só desenvolve aqui. Tá vendo que é bem curtinho. Eu vou... Tá acabando aqui, gente. Eu vou abrir só mais uma, só para terminar essa ideia aqui. Abrir mais uma reuniãozinha. O mais comum dela é que ela seja 2 compassos. Acontece muito isso daqui. E acaba aqui, ó. Tá vendo que fica claro onde acaba. Ela acabou um pouquinho antes de começar a resposta.